Olá pessoal, tudo bem? Vocês estão no canal Tubepédia, a sua enciclopédia no YouTube. Hoje nós vamos falar sobre história. Em História Hoje, começaremos uma nova sessão de biografias. Pessoas que foram importantes na história do Brasil e do mundo, você terá agora breves biografias aqui na Tubepédia, na playlist de História. E a primeira biografia nossa é sobre Dom Pedro I. Dom Pedro I foi o primeiro imperador do Brasil e seu reinado foi do ano de 1822 até o ano de 1831. Pedro de Alcântara Francisco, Antônio João, Carlos Xavier de Paula, Miguel Rafael, Joaquim José Gonzaga Pascoal, Cipriano, Serafim de Bragança e Bourbon. Sim, esse era o verdadeiro nome de Dom Pedro I. Por isso, no nosso vídeo, nós vamos mencionar, mesmo antes dele se tornar o imperador, chamando-o apenas de Dom Pedro I para facilitar um pouco a nossa biografia. Dom Pedro I nasce no ano de 1798, no Palácio de Queluz, em Portugal, no dia 12 de outubro. Ele é filho de Dom João VI e de Dona Carlota Joaquina. Só com 9 anos de idade é que Dom Pedro vem para o Brasil junto com a família real portuguesa que estava fugindo de Napoleão Bonaparte, que já estava invadindo praticamente toda a Europa. Um primeiro acontecimento muda a vida de Dom Pedro. No ano de 1816, a sua avó, a rainha Dona Maria I, morre em Portugal. Seu pai, Dom João VI, é o herdeiro legítimo. Assim ele se torna ou é aclamado rei em Portugal. E Dom Pedro I acaba se tornando o príncipe regente aqui no Brasil. Durante sua vida, antes de se tornar imperador do Brasil, Dom Pedro se dedicava aos estudos de música, também a línguas como inglês, francês, chegou até a escrever algumas peças teatrais, escrevendo em colunas de jornais daquela época. Dom Pedro I também era conhecido por ser muito enérgico, impaciente, um pouco arrogante, até mesmo violento em alguns casos com a sua própria família também. Dom Pedro I teve 2 casamentos, o primeiro deles com a arquiduquesa austríaca Leopoldina, que era filha do imperador austríaco. Com ela, Dom Pedro teve 7 filhos. Dentre esses 7, um seria o seu sucessor no Império Brasileiro, Pedro de Alcântara, que mais tarde seria chamado de Dom Pedro II. Após a morte de Dona Leopoldina, Dom Pedro I casa-se com Amélia Eugênia, e deste casamento há também um filho. No total, então, Dom Pedro, pelo que os relatos mostram que é oficial, ele teve 8 filhos. Mesmo casado 2 vezes, Dom Pedro também teve vários casos extraconjugais, e ele era conhecido como um famoso conquistador, um homem muito namorador. O caso extraconjugal mais famoso de Dom Pedro foi o com a Marquesa de Santos. Mesmo antes de se tornar imperador do Brasil, Dom Pedro I teve que tomar uma decisão importante. Isso porque no ano de 1820, uma crise política e social atingiu Portugal, fazendo com que Dom João VI, que era o rei português, voltasse do Brasil para Portugal com toda a corte portuguesa, deixando assim Dom Pedro no Brasil como príncipe regente. Entretanto, algum tempo depois, foi exigido pela corte portuguesa a volta de Dom Pedro I a Portugal e também rebaixando o Brasil, decretando que o Brasil era apenas uma colônia portuguesa. Isso deixou muito insatisfeita a população que vivia aqui no Brasil, onde eles chegaram até a fazer um abaixo-assinado pedindo para que Dom Pedro I permanecesse no país. Dom Pedro I, que tinha ali o apoio da população brasileira, decide ficar e fala a famosa frase: "Como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico." É o famoso Dia do Fico. E essa situação gerou muita contenda entre Portugal, tanto que houve um rompimento de relações e até mesmo o salário que Dom Pedro recebia da corte portuguesa foi cortado. Gozando de grande popularidade no ano de 1822, Dom Pedro I toma uma outra importante decisão.
Visto que o rompimento com Portugal que mencionamos há pouco foi algo muito sério, a corte portuguesa, ou a coroa, acabou rebaixando o cargo de Dom Pedro, fazendo com que ele fosse de príncipe regente para apenas um delegado da corte. Isso deixou ele muito insatisfeito. Descontente com a situação do relacionamento com Portugal e tendo grande apoio da população do Brasil, Dom Pedro resolve tomar uma importante decisão. E assim, no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I declara a independência do Brasil. Independência ou morte, estamos separados de Portugal. Essa foi a famosa frase falada por Dom Pedro I no Riacho Ipiranga. Este dia, então, foi marcado como Dia de Independência do Brasil. Pouco mais de um mês depois, no dia 12 de outubro de 1822, Dom Pedro I é aclamado Imperador do Brasil, e ele participa ativamente na elaboração da primeira Constituição brasileira. 4 anos após a independência, seu pai, o rei Dom João VI de Portugal, falece, e Dom Pedro I era o sucessor legítimo, porque seu irmão mais velho havia falecido. Assim, contrariando a própria Constituição que Dom Pedro ajudou a elaborar, ele quer também tornar-se rei em Portugal. Eu não acredito no que eu ouvi. No entanto, ele não pôde assumir o trono lá porque a Constituição portuguesa não permitia que o rei tivesse 2 coroas. Assim, Dom Pedro fez um jogo político na época e colocou a sua filha, Dona Maria I, que na verdade nem era dona naquela época, ela era muito criança, tinha apenas 7 anos de idade, como rainha em Portugal, deixando seu irmão, o irmão de Dom Pedro, Dom Miguel, como regente para cuidar ali da nação portuguesa. Mas as coisas não deram muito certo para Maria I e para Dom Pedro lá em Portugal. Isso porque seu irmão Dom Miguel usurpou o trono da sobrinha. Assim, Dom Pedro teve que fazer algo para resolver aquela situação. Desse modo, ele decide abdicar do trono do Brasil em favor de seu filho, Pedro Alcântara, que viria a se tornar Dom Pedro II. Então, Dom Pedro I acaba deixando o Brasil de volta para Portugal e lá ele começa a travar uma luta, uma verdadeira guerra contra seu irmão Dom Miguel para restabelecer o poder em Portugal. E ele é bem sucedido. Dom Pedro consegue, após anos de luta, vencer o seu irmão Dom Miguel e restabelecer o trono para sua filha. No entanto, ele não pôde usufruir muito desse sucesso vencedor, porque apenas 4 dias após a regência voltar para sua filha, Dom Pedro I morre de tuberculose. O curioso, morre no mesmo local onde ele nasceu, o Palácio de Queluz. O corpo de Dom Pedro I foi enterrado em Portugal logo após a sua morte. Entretanto, em 1972, em uma das comemorações da independência do Brasil, os seus restos mortais foram trazidos para cá e colocados na cripta memorial ali no Monumento do Ipiranga, o Monumento da Independência na cidade de São Paulo. E esta foi uma breve biografia de Dom Pedro I, o primeiro imperador do Brasil. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha e compartilhe com seus amigos. Não esqueça de fazer um comentário e dar sugestões sobre outras biografias que você quer ver aqui na Tubepédia. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho aí embaixo. Só assim você vai receber as notificações e ficar por dentro de tudo que acontece na Tubepédia. Muito obrigado pela sua atenção e até mais.